Fala, galera, boa tarde. De novo aí, boa tarde. A gente pega... Aê, agora sim. A gente pega essa missão aí de fazer a última palestra do dia, né? Vocês estão com a cabeça já preenchida com bastante conteúdo legal, né, desse dia incrível, mas a gente espera aqui poder trazer mais um conteúdo bacana para que vocês possam aproveitar e encerrar o dia. Então, a gente traz hoje a palestra Métricas em Times Ágeis. É o essencial que você precisa saber, mas não te contaram. Então, por que a gente resolveu fazer essa palestra, né? Eu e o Albino, a gente vem falando sobre esse tema de métricas há algum tempo. E esse ano a gente falou, por que a gente não faz uma talk junto e reúne os nossos aprendizados e compartilha com a galera? Então, estamos aqui hoje para isso. Então, eu sou o Caco, também conhecido como Cleiton Mafra, né, mas podem me chamar de Caco. Trabalho na Resultados Digitais. A Resultados Digitais é uma empresa de marketing digital, é uma das maiores do mundo, é aqui do Brasil, em Florianópolis, tem sede em São Paulo também, em Joinville. E também, né, tem um workshop com o métodokanban.com.br. Na RD também a gente tem um dos maiores eventos de marketing digital do mundo, que acontece em Florianópolis em novembro, que é o RD Summit. Então, quem gosta de marketing digital, aquele é o lugar. Boa tarde, pessoal. Eu vou usar todo o meu sotaque do interior paulista. Boa tarde para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael. As pessoas costumam me conhecer como Albino, aí eu sempre adoro fazer essa piada, né? Albino eu não tenho nada, certo? Se vocês olharem aqui para minha cara. Atualmente eu trabalho na plataforma Tech, nós somos uma consultoria de desenvolvimento e de agilidade, e acho que, como o Caco trouxe aí, a ideia é tentar compilar e compartilhar, e a gente vai tentar fazer muito no modelo de bate-papo, o que a gente tem aprendido sobre métricas e o que a gente tem, né, descoberto nesse universo, levando agilidade dentro das organizações. Então, espero que vocês consigam aí usufruir bem do que a gente vai compartilhar. E aí, né, obviamente, como nós estamos numa conferência de agilidade, nós não poderíamos deixar de propor um manifesto, certo? Então, nós temos aqui o que seria o manifesto das métricas. E qual que seria o primeiro valor por trás do manifesto das métricas? Privilegie os resultados e as pessoas, ao invés da matemática e dos cálculos. O que a gente queria, né, e a gente está propondo atrás dessa provocação aqui ao invés de querer ficar complicando demais a estatística para saber a qualidade do modelo, a complexidade da fórmula, vamos entender o que está acontecendo através dos resultados que a equipe tem produzido e, em cima disso, promover interação entre as pessoas, para que as pessoas elas tenham, né, e consigam propor melhoria contínua. Então, esse é o nosso primeiro valor dentro do manifesto das métricas. E aí, obviamente, eu não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é uma, né, das referências quando o tópico é métricas, que é o nosso grande papa, chamado Troy McGuinness. E o Troy, ele traz alguns princípios e algumas questões relacionadas à análise de dados e análise de métricas, que nós incorporamos dentro desse manifesto. E aí, o segundo valor que está por trás desse manifesto você precisa conseguir contar uma história que te ajude a tomar decisões corretas, né, e agir, ao invés de, né, pensar que só pelo fato de ter dados e métricas isso vai ser o suficiente. Então, no fundo, quando a gente está pensando em trazer métricas para dentro das equipes, o que a gente gostaria era de conseguir, através de dados e fatos, representar um contexto e, em cima desse contexto, tomar algum tipo de decisão, tomar algum tipo de ação. Então, esse é o nosso segundo valor. Terceiro valor, né? Eu acho que, como a gente tem falado muito, né, e pensando lá nos princípios que estão dentro do Manifesto Ágil, melhoria contínua e evolução de processos e feedbacks é meio que a essência que está por trás do porquê a gente busca agilidade. Então, o terceiro valor, ele diz, dados eles servem como forma para gerar evolução e fazer as pessoas se sentirem melhores. Número sem contexto é apenas um dado. E aí eu costumo dizer o seguinte, não adianta eu saber qual é o lead time do time, não adianta eu saber qual é o throughput da equipe, se eu não consigo trazer contexto para aquele número, para aquele dado. Então, eu acho que, pensando, né, em formas de promover melhoria contínua, quando a gente leva uma métrica, por exemplo, para uma retrospectiva, o que a gente está querendo trazer é foco para a equipe conseguir discutir, em cima do resultado que ela tem produzido, como ela pode evoluir.
E o próximo manifesto, né, o item do manifesto que a gente traz aqui para vocês, você não faz previsão para dizer que está certo. Geralmente, a gente quer usar uma previsão para comprovar algo que a gente já sabe. Na real, as previsões, né, o forecasting ou as modelagens que a gente usa com base nas métricas, elas nos ajudam, né, e a gente faz essas previsões para identificar que a gente está errado. O principal fator, né, que as métricas nos ajudam, elas vão ajudar qual é o critério de risco que a gente está em relação a uma data. A gente sabe que uma pergunta que é recorrente, que chega para todos nós, nos times, nas empresas, pô, legal, quando que a gente vai lançar isso? Quando a gente pode lançar? Quando vai ficar pronto? E as métricas, elas ajudam a fazer projeções, assim como o Waze, né? Então, vamos olhar aqui, quando a gente quer ir de um lugar para o outro, o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, de Belo Horizonte para... Pô, esqueci a cidade ali. Ouro Preto. Ouro Preto. De Belo Horizonte para Ouro Preto, a gente tem 2 rotas. Assim como muitas vezes nos nossos projetos, nos nossos produtos, a gente nunca é uma rota só. Tem uma rota A, rota B. A rota A dá um certo tempo, mas pode ser que talvez tenha pedágios ou tenha algumas coisas ali no caminho. Tem a rota B, que é um pouco mais longa, leva um pouco mais de tempo, mas talvez seja o caminho melhor a ser feito, porque talvez lá tenha uma coisa relevante, mais importante. E olhar as previsões com essa ótica, elas trazem uma questão que a gente tem que sempre recalcular essas rotas. Um erro, geralmente, que acontece é você define um alvo, né, calcular, beleza, então, considerando esse cenário, é provável que a gente vai ficar pronto nesse dia. E aí você segue e não recalcula. Então, você tem que recalcular constantemente. Porque durante o caminho você pode descobrir novas informações, pode descobrir novo trabalho, e isso é super relevante você trazer à tona, e às vezes esse novo trabalho pode trazer um risco que você precisa tomar alguma decisão. Um item polêmico que muitas vezes até a galera não fala que não é para fazer, mas na nossa visão é importante fazer com um adendo, e eu vou trazer aqui para vocês, compare equipes, mas com a perspectiva de evoluí-las. O que é errado em comparar equipes, né, que a gente vê? É você fazer ranking de equipe, essa equipe é melhor que a outra. Então, evitem esses rankings, ou tenho aqui o ranking das melhores equipes. O objetivo, você cria critérios de comparar uma equipe com a outra, com o objetivo de levar o aprendizado de uma para a outra, e não para dizer que uma equipe é melhor que a outra. Então, geralmente, quando você compara a equipe com o objetivo de evoluí-las, você vai em torno da melhoria contínua e em torno do aprendizado. Invista sua energia, em coletar métricas que ajudem as pessoas a tomar as melhores decisões. Quem trouxe essa frase foi o Eric Ries. E a gente vai falar muito aqui hoje das métricas com esse objetivo, tomar a decisão. Tomar a decisão. Uma métrica, ela precisa ajudar a gente a tomar uma decisão. Ela não é só para ser bonitinho, para dizer que a gente baixou de X para Y, tá, mas o que isso me ajuda a tomar a decisão? Então, legal, a gente fez esse manifesto, estão vários aspectos aqui, e a gente, tá tudo legal? Não, agora a gente vai entrar a fundo, de verdade, e trazer para vocês aqui mais profundidade, sobre como a gente pode aplicar esse manifesto, e como as práticas e as métricas podem nos ajudar, e a gente usando isso em mente. Um dos caras que a gente segue, acredita e acompanha bastante é o Klaus Leopold. Quem aqui conhece Klaus Leopold? Então, quem não conhece, é uma boa referência para conhecer. Ele é um cara que ele vem falando bastante sobre métricas em vários aspectos. Independente se você trabalha com Kanban, Scrum, ou como é o formato do seu time, ele é um cara que traz isso de uma forma bastante legal, sem julgar e sem criticar o modelo que você está seguindo. Então, use aquilo que você está seguindo hoje, e tudo isso que a gente vai falar aqui, o que você está fazendo não está errado. Pega isso que você está fazendo e constrói em cima. Então, o Klaus, ele traz uma visão principal, dos assuntos que ele vem falando nos últimos anos, e ele vem reforçando cada vez mais,
sobre os níveis de voo da organização, que ele chamou de fly levels. Geralmente, a gente atua muito naquele nível de baixo ali, né, que é o nível dos times, então, onde tem os 3 boards ali. Então, nesse nível, geralmente você está impactando o nível do time. É super importante você ter métricas ali, e geralmente é ali onde todos vocês começam, onde a gente começou, mas só ali não é o suficiente. E aí ele traz um nível do meio ali, que é o nível 2, onde ele fala que é uma coordenação de fim a fim, onde realmente ali são os projetos que você está rolando, ou as entregas que você está fazendo dentro do seu produto, ou seja, tudo que está de fato sendo executado e que vai gerar um resultado lá para o seu cliente. E tem o nível lá de cima, que é o nível da estratégia, que fala das estratégias da empresa. Então, o que a gente vai se concentrar mais é nesse nível 2, né, e no nível das equipes, que é onde, se vocês não têm métrica nenhuma, ou que você está começando, cara, foca primeiro nesses. Geralmente, por que o Klaus traz esses vários níveis? Principalmente por causa dessa frase aqui que ele traz no livro dele. Antecipar, né, o time to market é o verdadeiro objetivo da agilidade. Então, de nada adianta a gente ter um time que entrega muito, ou que tem, sei lá, um lead time baixinho, ou umas métricas legais, mas que para a empresa não mudou nada, a empresa não impactou o mercado de forma diferente, não está gerando impacto no business da empresa, de nada importa. Porque, de fato, a real agilidade é isso, é a gente conseguir reagir ao mercado e se antecipar e conseguir colocar uma solução no mercado antes que o seu concorrente ou no tempo que o seu cliente precisa. É isso que, de fato, importa. E aí, a gente gostaria de propor o que seriam as 3 principais métricas, independente desses níveis, né, que o Caco comentou e o Klaus discute bastante, que, na nossa visão, seria a base para a gente propor qualquer tipo de melhoria, independente de onde eu estou olhando a organização. As 3 métricas que nós gostaríamos, e a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje, o trabalho em progresso, né, seria o nosso famoso WIP. Então, como eu consigo olhar para o trabalho em progresso e tomar decisões em cima do trabalho em progresso, o lead time e o throughput. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar dessa lei de Little. Quem já ouviu falar da lei de Little, por favor? Sendo bem sincero, e aí isso pode ser polêmico, eu não me importo muito em cima da matemática que está por trás, né, dessa proposta. Principalmente porque ela veio, né, em cima de uma criação de teoria de filas, que quando a gente traz para o mundo de desenvolvimento de software, as premissas que esse modelo ali nos pede, é muito difícil da gente conseguir respeitar. Mas tem uma coisa que é muito valiosa quando nós estamos olhando a relação entre essas 3 variáveis, e aí a gente pode fazer um gancho com a palestra hoje de abertura, né, quando o autor ele fala assim, olha, é muito importante a gente ir lá e gerenciar o inventário de coisas que as equipes estão fazendo. No fundo, inventário é trabalho em progresso. Então, se a gente consegue administrar o trabalho em progresso, é muito provável que nós consigamos aumentar o throughput, que é a vazão do nosso processo. Aumentando o throughput do nosso processo, a gente vai conseguir reduzir o lead time, que é o tempo que a gente tem levado para fazer as coisas. Então, acho que, olhando a lei de Little, e a sugestão que eu faço para vocês, levando essa palestra para o dia a dia de vocês, é como nós estamos gerenciando o inventário do nosso fluxo de trabalho, nos diferentes níveis. Dentro da equipe, para saber se as pessoas estão conseguindo trazer foco, no nível de programa, para saber se realmente nós estamos conseguindo finalizar o trabalho que está sendo colocado ali como as iniciativas macro, porque gerenciando esse inventário a gente vai conseguir aumentar o throughput e reduzir o lead time. Bom, a gente já falou um pouquinho, mas para quem não conhece, lead time geralmente é traduzido como a quantidade de dias entre o pedido e a entrega de um item. E aí, tem uma coisa que eu tenho proposto muito para as equipes, que é conseguir quebrar o lead time, né? Aqui eu imagino que a maior parte de vocês deva trabalhar com aquela relação de, eu tenho uma área cliente, aquela área cliente ela demanda um item de trabalho para o time, e a partir do momento que essa área cliente demandou, isso gerou uma expectativa. E aí, a partir do momento que essa expectativa ela foi celebrada, eu costumo dizer que o cliente, ele de fato, espera receber algo. E para mim, desde o momento que o cliente pediu até o momento que o cliente recebeu, eu costumo dar um nome bonitinho de Customer Lead Time ou Lead Time do cliente.
Porque pouco importa para o cliente quanto tempo a gente levou construindo aquilo. Ou pouco importa se o cliente quer saber quanto tempo a gente demorou descobrindo aquilo que ele tinha pedido. No fundo, ele está interessado em receber o produto e aquele resultado. Então, o lead time, que é o mais básico que as pessoas elas precisariam mensurar, seria o Customer Lead Time. Só que nós aqui, pessoas que estamos assistindo a palestra, nós temos um pouco dessa coisa de tentar fazer as otimizações em cima das etapas do nosso fluxo. E, obviamente, eu tenho etapas dentro do meu início de cadeia de fluxo, que geralmente são as etapas de descoberta. E são etapas onde a gente vai entender o problema, vai refinar o problema, vai trazer as pessoas, por exemplo, da área de design, vai trazer pessoas que são usuárias, para saber se, de fato, a gente conseguiu traduzir aquele pedido em cima de uma solução que seja factível. Esse tipo de lead time, eu costumo chamar ele de Discover Lead Time. E por que é importante a gente saber quanto tempo a gente tem passado descobrindo as coisas? Para tentar, de alguma forma, otimizar esse tempo. Porque se a empresa ela precisa, a todo momento, gerar novas apostas, ela precisa descobrir rápido as coisas. E aí, o segundo, o terceiro tipo de lead time, na verdade, seria o lead time do sistema, que aí é o lead time do fluxo de desenvolvimento. E aí, eu digo aqui pessoas que são agilistas, no fundo o que a gente quer é otimizar o fluxo de entrega para que a gente possa provar o mais rápido possível que aquilo que a gente está construindo, de fato, traz resultado para quem é cliente. Então, essa é uma dica que eu gostaria de propor para vocês. Se vocês têm olhado o lead time dessa forma, vocês já começam a entender onde vocês precisam otimizar dentro do fluxo de vocês. A outra dica que eu sempre proponho para as equipes é analisar os dados de lead time. Aqui nesse gráfico, o exemplo que eu estou trazendo como uma proposta aqui, é analisar a dispersão do lead time, e existe uma reta ali, um segmento de reta. Para quem não está enxergando, acreditem. Tem uma reta dizendo assim, um número 9 lá no final. O que significa essa reta com o número 9 no final? Aquilo é a representação do que a gente chama de percentil 80. E aí, a forma mais simples que eu gosto de explicar percentil 80 é 80% das coisas que nós fizemos está abaixo dessa reta. Os outros 20% estão acima dessa reta. O que essa informação traz de utilidade para o time? Porque, para mim, essa é a grande graça. Que tipo de pergunta a gente pode tentar responder com essa informação? Será que a gente consegue entregar uma determinada demanda, dado que esse é o nosso histórico de lead time, em 4 dias? 5? 6? 9? A partir do P80, eu consigo dizer que 80% das vezes nós conseguimos entregar coisas em menos do que 9 dias. E que existiram casos onde 20% passou desses 9 dias. Para quem precisa responder aquela famigerada pergunta que é quando vai ficar pronto aquele item de trabalho, esse é um tipo de informação super rica para se propor, por exemplo, numa reunião de planejamento. Será que dá aquele prazo que nós temos? O que o nosso dado histórico de lead time nos conta? Então, para mim, essa é uma representação super simples que ajuda o time a tomar esse tipo de decisão em cima dos itens que já foram feitos e dos dados históricos. Uma última referência que eu acho super interessante, através da métrica do lead time, é saber a idade dos itens que estão em progresso no fluxo de trabalho. E isso pode ser a idade de um projeto, isso pode ser a idade de uma tarefa, isso pode ser a idade de uma história de usuário. O porquê que eu gosto de ter esse tipo de referência? Para que as pessoas elas reflitam. Será que essas atividades que estão no nosso fluxo de trabalho, elas estão apodrecendo? E aí eu brinco, se tarefa que passa muito tempo do board cheirasse mal, provavelmente elas não, tem boards aí que eu sei que estariam um pouquinho fedidos assim. Então, o que eu sugiro e por que é importante, no meu ponto de vista, ter uma noção sobre quanto tempo aquelas coisas estão dentro do nosso fluxo? Principalmente para a gente saber, será que existe algo que a gente precisa descartar? Eu acho que essa é um tipo de reflexão que, através do lead time, e olhando o que a gente está fazendo no momento, trabalhando ali com os itens em progresso, a gente conseguiria tirar esse tipo de insight. E aí, eu queria trazer algumas perguntas para o Caco aqui, e as 3 perguntas que eu quero propor é, a partir de quando que eu devo começar a medir o lead time? Qual que é a diferença entre lead time e cycle time? E eu paro de contar o lead time quando o item fica bloqueado? Essas são 3 perguntinhas que as pessoas geralmente me fazem, eu queria a opinião do Caco aí. Legal. Então, o lead time, ele se você não mede nada,
para mim, ele é a primeira coisa que você deve medir e é a principal coisa que vai ajudar você a começar a impactar aquela relação de WIP throughput. A partir de quando eu devo medir? Eu sempre recomendo começar a medir quando você, de fato, quando alguém te pede e outra medida quando você, de fato, começa. Porque quando alguém te pediu, aquilo geralmente fica em algum estágio até que você comece de verdade. Então, quando você mede o tempo que quem pediu está esperando, você mede desde o tempo do pedido. E quando você quer, para as otimizações internas, que são Discovery Lead Time, Delivery Lead Time, que hoje a gente chamou ali de System Lead Time, você deve medir quando, de fato, coloca a mão no trabalho. Ou seja, cara, começamos a trabalhar, então você começa a medir. Por quê? Porque é, de fato, quando você começa a trabalhar, que é aí que você tem a otimização. Então, até entra na resposta da segunda pergunta. O lead time é mais numa relação daquele customer lead time, por exemplo, seja de uma entrega que você tem que fazer, de um projeto ou de um pedido, você mede esse tempo todo. E o cycle time, ele mede uma etapa interna. Então, é muito comum a gente você mede esse todo e começa a medir, por exemplo, o tempo de desenvolvimento, que é a etapa final. Você vai começar a otimizar do fim para o começo, e geralmente ali no tempo de desenvolvimento você tem bastante coisa para otimizar. E aí você usa aqueles gráficos que o Albino passou, e você começa, com isso você começa a analisar e tirar a variação. Então, lembrem daquela linha que tinha lá com 9. Quais são os itens que você vai começar a discutir para identificar a oportunidade de melhoria, para reduzir? Aqueles que estão acima da linha de 9. Porque é lá que provavelmente tem as maiores oportunidades, os maiores desperdícios. Conectando com o que o Woody falou de manhã, é lá que você está gerando o desperdício. Cada vez que você tem um item demorando muito, você acaba puxando o outro e aquele vai ficando. Então, basicamente, meça desde quando pediu e quando você começa, de fato, a encostar no trabalho, e meça o todo e meça as etapas do fluxo. E aí, até pegando o gancho dessa questão, eu paro de contar o lead time quando o item fica bloqueado. A sugestão que eu sempre dou para as pessoas é não. Na verdade, você tem que continuar contando o lead time. Por quê? Se você quer gerar o incômodo de remover aquela dependência que foi gerada por aquele bloqueio, você tem agora na mão um ótimo argumento dizendo, olha, o nosso lead time está crescendo. E se nós não fizermos nada para conseguirmos reduzir ou remover esse bloqueio, ele vai continuar crescendo. Então, a ideia que eu deixo aqui por trás é, não parem de contar o lead time quando o item para dentro do fluxo. Se vocês querem propor uma discussão, continue medindo e dizendo que aquele lead time está evoluindo. E essa é a primeira... Se uma equipe não tem nada, essa é a métrica que eu sempre inicio a medir, a trabalhar e trazer para a discussão. Porque essa é a métrica onde você vai conseguir tirar os principais aprendizados com a equipe e vai começar a mexer no resultado da equipe. Então, essa métrica vocês têm que usar. Usem ela, é a principal proxy para tudo que vai impactar o resultado. E, principalmente, se você tem ciclo curto, de entrega mais rápida e de desenvolvimento mais rápido, você vai conseguir reagir melhor às mudanças e aí você realmente está no caminho da agilidade. Vamos entrar agora no próximo tópico, que é o throughput. O que é throughput, basicamente? É a quantidade de itens de trabalho que são entregues em um período de tempo. O que a gente recomenda? Lembra que a gente falou que o primeiro manifesto que é para priorizar o resultado. Então, é muito importante, você não deve só focar em mais throughput, vamos aumentar o throughput. Então, por isso a gente até trouxe, como primeiro gráfico, essa relação de... É muito comum vocês verem uma discussão entre outcome, que é resultado, versus output, que é as entregas do time. Então, é sempre bacana você relacionar e ver essas duas coisas juntas. Vocês podem ver ali que nesse gráfico, a gente está olhando uma linha que tem a receita e uma outra que tem os itens entregues por um time. Não necessariamente entregar mais gera mais resultado. Então, o throughput, ele vem menos com uma questão de temos que aumentar,
e mais com uma visão de qual é o impacto desse throughput, né, no nosso resultado, se a gente está entregando a coisa certa, né, e trazer essa reflexão. Então, essa é a primeira discussão que a gente quer trazer. Né, e um dos principais pontos que eu gosto do throughput é olhar numa visão de, cara, quão consistente a gente está. Ou seja, quão repetitível é esse time. Então, nesse gráfico aí, vocês veem dois gráficos. Um na esquerda e um na direita. O da esquerda, né, tem horas que entrega um montão e tem horas que entrega pouco. Na primeira semana ali teve uma variação maior. O da direita, ele teve uma variação no começo e depois teve uma certa estabilidade. Continua variando, mas varia menos. Ali não tem a média, mas se a gente for olhar uma média, o time da esquerda entrega mais. O time da direita entrega um pouco menos. Qual que você prefere? Uma das questões que a gente aprendeu bastante com o throughput, e é muito comum a galera pedir, cara, tem que entregar mais e mais e mais. Ao invés de entregar mais e mais e mais, busquem sempre mais uma coisa mais próxima ao time da direita, que é uma coisa mais constante. Por quê? O que vai acontecer com o time da esquerda? Você vai ter uma previsibilidade, mas ela vai ser muito ruim, porque ele vai te dar uma variação muito grande se você for usar as métricas para projetar o futuro e saber quando vai ficar pronto. Você vai conseguir fazer isso, mas ele vai te dar uma variação muito grande. Tem hora que entrega muito, então hora entrega pouco. O time da direita, times que têm esse throughput com uma variação menor, eles geralmente são mais consistentes. Quando você vê lá o time está mais robusto, o time está melhor, ele dura. Né? A gente costuma dizer que quanto mais trabalho a gente entrega, mais trabalho vem, né? Nunca acaba o trabalho. É uma corrida, até o Fusca falou aqui, é um jogo infinito. Né? Ele não acaba nunca. Então, o que a gente tem que buscar é um ritmo constante, assim como uma maratona. Né? E isso gera times de alta performance e times que trabalham juntos por muito tempo. Você pode também olhar o throughput sobre várias óticas. Né? Uma delas é olhar aqui por tipos de demanda. Então, você pode ver ali, por exemplo, funcionalidades, bugs. Então, é bem comum você quebrar o teu throughput. Isso é legal porque, às vezes, você vê o time está afogado em bugs, ou em dívidas, ou em demandas de outro tipo, e aquilo que, de fato, o time se propõe a entregar, ele não está conseguindo ter tempo. Então, daí você usa essa informação para tomar uma ação. Então, é legal fazer essas quebras, é importante usar. Ah, mas Caco e Albino, lá na nossa empresa a gente usa estimativas para os itens e eles têm um pouco de tamanho diferente. A gente ainda não conseguiu ter itens de trabalho muito próximos. Galera, não tem problema. Representem isso, levem ali os itens pequenos, grandes e médios. Se você usa outra classificação de store point, use ali também. Mas sempre tente trazer pela quantidade de itens. Né? É sempre importante olhar pela quantidade de itens e ver qual é a complexidade. Aqui, quando a gente olha por tamanho, a gente quer ver na questão da complexidade. Qual é a complexidade dos itens que a gente está trabalhando. E, na prática, todo time que eu vejo, que eu já trabalhei, essas métricas já usei em mais de 100 equipes, a gente acaba sempre tirando aquelas grandes e sempre quebrando melhor. Quando a gente vai relacionar isso com o lead time, a gente vê que o lead time dessas estouram mais, ou não necessariamente, mas você sempre vai ver que o time não gosta de trabalhar com aquele item grande, aquilo ele traz um monte de complexidade desnecessária, e é bem comum você ir quebrando, e aí naturalmente você vai tirando essas grandes, e aí você fica com as pequenas e as médias, até que em um determinado momento você talvez pare de medir. Mas nunca bote como alvo, galera, dia tal a gente tem que parar de medir. Cara, isso não é o objetivo, é só uma coisa natural que vai acontecendo. Se você mede, traz isso aqui, essa quebra para o teu throughput, isso vai te dar uma visão. Eu já usei isso por bastante tempo, em várias equipes, e foi bem legal e ajuda nesse trabalho e na jornada. Então, vou trazer aqui algumas perguntas sobre throughput para o Albino. A partir de que momento eu devo contabilizar um item entregue? E qual a diferença entre throughput e velocity? Boa, são perguntas bem recorrentes, assim, e eu costumo dizer que quando que eu contabilizo o item? Quando ele foi entregue. Pode parecer sutil isso, né? Mas, por exemplo, eu já vi pessoas dizendo entregue em homologação.
Então, isso não entra no throughput, certo? A grande questão é, a gente está querendo, de fato, entender a capacidade de começar e terminar as coisas. Então, se a gente quer realmente medir a capacidade de término, ou quanto a gente tem conseguido entregar, mensurem o throughput quando aquele item de trabalho, de fato, está concluído na mão de quem vai usar. Então, dica com relação a essa pergunta é quando eu paro, quando eu realmente entrego. E aí, né, a diferença entre throughput e velocity, para quem está muito acostumado com aquele conceito de story points e coisas do tipo, né, é a quantidade de pontos que eu consigo entregar dentro de um ciclo. A gente está trazendo aqui uma ideia do throughput, que é a quantidade de itens que nós entregamos. Vocês conseguem perceber a diferença? É mais fácil falar de itens e falar, olha, eu entreguei 3 bugs, 5 funcionalidades, do que eu falar que eu entreguei 23 story points. Então, a sugestão, né, pelo menos a opinião que eu tenho vamos abandonar esse discurso de story points. Depois que a gente começa a perceber que é fácil contabilizar os tipos de trabalho que nós temos conseguido entregar, fica muito mais factível, até para traduzir para outras áreas o que o time tem produzido, o que o time tem feito. E aí, Caco, eu queria trazer algumas outras perguntas, que é, por que eu mediria o throughput? Em um contexto de produto, é importante eu me preocupar com o número de entregas, né? A gente recebe muito estímulo de startups falando assim, outcome, output, eu devo me preocupar? E o último é, o que eu contabilizaria dentro do throughput? Qual que é a sua visão aí sobre isso? Legal. Então, o throughput, a principal, por que ele é importante você medir, ele vai te ajudar a se planejar e ter previsibilidade. Então, o throughput é a métrica que você vai usar para planejar o futuro com base no que a equipe está trabalhando. E por que você deve se preocupar, né, com o número de entregas? Principalmente para você buscar aquele item de estabilidade. Eu já vi muita equipe que trabalha no modo, cara, agora a gente entra no modo war room, ou sei lá o quê, e aí entrega um monte, e aí o que acontece na outra semana? Cara, a galera está cansada, porque deu muito mais do que o normal, e aí despenca. Aí fica sempre aquela montanha-russa. Cara, uma energia extrema e depois um cansaço, né? Ou o time está sempre cansado. Então, você tem o throughput, é a principal métrica que você vai conseguir achar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, né, essa métrica ela vai ajudar você a sentir também como é que está a temperatura das equipes. Né? Um time que, com certeza, que está variando muito o throughput, né, vocês que estão aqui, provavelmente, ou trabalham dentro dessa equipe, ou de alguma forma apoiam essa equipe a ter um resultado melhor, é bem provável que lá tem bastante oportunidade para discutir com a equipe, entender o porquê, tem causas lá, e às vezes as causas até estão antes, né, do trabalho que a equipe recebe, às vezes a equipe recebe o trabalho todo torto, mas sempre vai ter coisas para você entender com base no throughput e você deve analisar isso daí. Boa. E a última métrica que nós, né, gostaríamos faltou de faltou uma ali. Devo contabilizar o throughput, essa é contigo. Boa. Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta bem capciosa, porque o que eu jogo dentro do bolo do throughput? E aí eu costumo dizer para as pessoas assim, peguem itens de trabalho, e aí, se o time está acostumado a traduzir itens de trabalho em história, contabilizem histórias. Se o time está acostumado a contabilizar tarefas técnicas, contabilizem tarefas técnicas. Então, a dica que eu deixo aqui para o throughput ele fazer sentido é, saibam classificar os tipos de demanda que aquele time trabalha. Então, assim, para que a gente possa conseguir comparar as coisas, né? Porque se as pessoas elas chegam e falam assim, Albino, esse time ele tem um throughput de 10. Aí eu olho para a cara da pessoa e falo assim, legal, o que isso significa? São 10 o quê? Certo? Então, ter uma política explícita que, né, classifique e dê clareza sobre o tipo de demanda, facilita a gente conseguir interpretar o que está por trás desse número 10 com relação ao throughput. Então, acho que essa é uma dica que eu sempre contabilizem tudo, definam o que seria um item de trabalho dentro daquele time e classifiquem, né, o que seriam esses tipos de demanda. Até para complementar, acho que rapidinho, geralmente resgata aquele do Klaus Leopold, né, no nível 2, onde você fala das entregas, você vai medir mais o throughput por nível de entrega, e é bem comum no nível de time
você vai medir mais a quebra, os itens que o time está entregando, para que você consiga ter a previsibilidade quando você vai fazer a entrega do projeto, da feature ou do que for, né, no seu produto. Boa. E aí a última métrica que nós gostaríamos de trazer aqui é o WIP. E aí, na realidade, assim, as dicas que nós gostaríamos de compartilhar imaginem que esse é um quadro de um time que ele tem lá desde as etapas de descoberta até as etapas de entrega. Quando vocês batem o olho dentro desse quadro, qual que é o primeiro sentimento que vem? Tem muita coisa acontecendo. E quando a gente fala de limitar o WIP ou limitar a quantidade de trabalho em progresso, a gente está querendo propor foco para o time. Então, a primeira dica que eu deixo é: tragam foco para as equipes que vocês estão trabalhando. Se vocês não conseguirem, né, orientar as pessoas, provavelmente você vai gerar desperdício e você vai gerar dispersão. Então, primeira dica com relação ao WIP, tragam foco. Segunda dica, e essa tem muito a ver com a forma como eu leio um quadro, e aí, pensando num quadro Kanban, numa reunião diária, eu estou batendo o olho dentro desse quadro, eu observo da direita para a esquerda, e a pergunta que eu sempre gosto de estimular as pessoas a fazerem é: o que nós podemos fazer hoje para que este item que está no último estágio do nosso fluxo de entrega, ele amanhã não esteja mais, ele esteja lá no estágio de concluído. Então, ao invés de ter, e aí eu gosto de fazer aquela brincadeira, daquelas dailies super morosas, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e tem coisas me bloqueando e tudo mais, quando a gente leva para o quadro e leva esse espírito de remover o que a gente tem em progresso dentro, né, do nosso fluxo de trabalho, a gente ecoa na nossa cabeça aquele mantra do Kanban que é: pare de começar e comece a terminar, certo? Então, acho que essa é uma dica super interessante quando a gente está querendo, de fato, gerenciar o trabalho em progresso do nosso time. E aí, acho que uma métrica que a gente consegue extrair, e essa é uma relação muito bacana entre o nosso WIP, que é, né, as coisas que nós estamos começando ou trabalhando, e aquilo que a gente tem entregue, é o que a gente chama de saúde do fluxo. No fundo, quando a gente faz a diferença, semana a semana, do que começamos e o que terminamos, a ideia num mundo hipotético é que a gente tenha um equilíbrio. Eu começo e termino na mesma proporção. O que pode acontecer quando a gente observa uma métrica dessas na prática? A gente começa muita coisa e termina pouca. E aí a relação da saúde do fluxo, ela sempre vai ser, né, negativa, quando a gente compara o número de entregas com o número de trabalho iniciado. E aí, a reflexão que eu gostaria de trazer aqui, com relação a essa métrica, e para mim ela é muito saudável quando a gente está propondo discussões de melhoria contínua, poxa, será que a gente de fato está limitando o trabalho em progresso? Porque se a gente estivesse pegando lá os princípios que estão por trás do Kanban, era para a gente ter uma relação muito parecida entre pontos, o que a gente se compromete com o que a gente entrega. Então, acho que essa é uma métrica, uma visualização que gera esse tipo de discussão e eu acho ela super interessante. E aí tem algumas duvidazinhas básicas que surgem quando a gente está falando de WIP, né? Que é: como eu defino o limite de trabalho em progresso dentro de um fluxo de time? Todo ambiente é importante limitar o WIP e por quê, né? Quais são os benefícios? E a relação entre WIP e desperdícios. Aí eu queria deixar para ti, Caco. Legal. Acho que que eu vejo um principal erro, a palavra limitar o trabalho em progresso, né? Se eu falar: galera, vou limitar você, pô, traz uma conotação negativa, né? Então, a tradução, talvez para o português, ela traz essa conotação negativa. Mas, para mim, limitar o trabalho em progresso, ela é o principal resultado, traz foco e colaboração. E você não precisa começar isso logo de largada. Então, geralmente, quando você começa com essas métricas, é importante você começar a coletar quantos itens estão em progresso. Mas, geralmente, você vai realmente limitar alguma coisa depois de um mês e meio. Então, você não precisa já limitar no começo. Por quê? Justamente porque depois de um mês e meio, você monitorando a métrica, quanto que tem de trabalho em progresso, seja entregas ou itens rolando dentro do time, você tem um histórico e aí você pode falar: cara, esse número que a gente está rolando está legal, então vamos garantir que ele fique sempre legal e não passe disso, porque se passar disso não vai ficar legal. Ou, cara, está muito, vamos testar, talvez reduzir um pouco. Então, primeira coisa, começa a coletar a informação de quantos itens estão em progresso, seja por dia ou por semana. Se você não tem um software, cara, coleta semanalmente, isso já é útil. E aí, depois de um mês, você já tem 4 semanas ali, você consegue tomar a decisão, olhar o que rolou e aí tomar a decisão.
E por onde começar? Geralmente eu recomendo ou começa limitando pela entrada, ou você vai ver dentro do seu fluxo um lugar que está acumulando lá, que tem um monte de coisa, que a gente chama isso de gargalo. Então, lá também é um lugar para limitar. Não precisa limitar todas as colunas, limita só o começo ou só o gargalo, começa desse jeito, vai monitorando, e aí você vai reduzindo aos poucos. É um trabalho mais gradual, e aí, automaticamente, como você já está fazendo trabalho lá com lead time, você vai impactando o WIP. Todo ambiente é importante limitar, principalmente para garantir o foco da equipe. O limite WIP ele é menos como um bloqueio e mais como um convite à conversa. Eu uso o limite WIP para tudo, até na minha vida. Por quê? Limite WIP, quando eu bato nele ou eu estouro cara, me dá um alerta, fala, o que está acontecendo? E aí você para, olha, e aí toma uma decisão. Lembra que as métricas têm que ajudar a tomar a decisão. Então, no começo, você não precisa bloquear. Às vezes pode estourar 1 ou 2, mas ele vai te provocar a conversa. Aí você vai... Então, o benefício, ele vai te ajudar como um gatilho para conversar e tomar a decisão. E o limite WIP está totalmente relacionado com o desperdício, porque se você tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, é bem provável que você está desperdiçando. Né? E até o keynote de hoje falou muito sobre isso. Né? Ele falou sobre inventário. Né? Se você tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, é bem provável que você está desperdiçando. Então, o limite WIP mais baixo vai fazer com que você tenha menos desperdício e está no caminho da real agilidade. Eu acho que, até complementando, né, esse é um ponto que a gente consegue levar naqueles 3 níveis que o Caco comentou e o Klaus propõe. Se uma organização ela começa muitas iniciativas no nível estratégico, é porque é bem provável que ela não saiba qual é a estratégia dela. Quando a gente desce isso para um nível de iniciativas, né, para que as pessoas gerenciem as dependências e consigam entregar aquilo, se eu não limito dentro do número de iniciativas que eu vou fazer para tentar atingir aquela estratégia, é porque provavelmente eu não tenho um critério claro de priorização. Eu não sei escolher aquilo que é mais importante. E aí, quando eu trago isso para dentro do time, aí começa, né, aquela correria das pessoas começarem várias atividades e não conseguirem dar acabativa nenhuma. Então, eu acho que, assim, o Caco trouxe e complementou bem, limite WIP a gente consegue levar para a vida. Assim. E aí, a gente gostaria de trazer aqui algumas dicas para a próxima semana. São 3 delas, identifiquem aquilo que vocês querem melhorar. E aqui a proposição que nós gostaríamos de trazer é, saibam fazer perguntas. Todas essas métricas que nós trouxemos aqui, elas só são ferramentas que nos ajudam a responder perguntas. Então, identifiquem o que vocês querem melhorar. Segundo comece com poucas métricas e busque equilíbrio. Muita métrica assusta as equipes, assusta a diretoria, assusta stakeholders. Então, assim, as 3 que nós propusemos aqui, elas são bem simples e elas já trazem uma série de insights. São essas que precisa, né? Não precisa de mais. Você resolve isso, 99% dos problemas, né, com elas. Né? E o terceiro ponto evitem, por exemplo, focar em apenas melhorar o lead time, no caso, e não olhar as outras métricas. Aí começa aquela ideia de, vamos trazer uma meta de lead time, vamos começar a trazer uma meta de throughput, e no fundo o que a gente está querendo aqui não é que as métricas elas moldem o comportamento das pessoas, mas sim gerem discussões, conversas e melhoria contínua. E aí algumas perguntas gerais que surgem quando o tema é métricas. Como eu uso as métricas nas equipes no meu dia a dia? Por que as equipes ágeis precisam se preocupar com as métricas de fluxo? E devemos analisar métricas individuais. Então, o principal uso das métricas, você vai usar elas diariamente, mas principalmente você vai trazer para as discussões em momentos de retrospectiva com o time, seja semanal ou quinzenal. Quando você começa com as métricas, eu recomendo você ter um ritual e um momento de falar sobre elas de forma semanal, principalmente porque vai ter muito aprendizado, e sempre olha aquelas que estão variando mais, então traz lá os 2, 3 itens que mais variaram de lead time, traz a variação do throughput, traz isso para a discussão com o time. A preocupação das métricas ajuda principalmente para o time entrar num ritmo saudável e o que eu chamo de, até o David Anderson denominou isso de modo maratona, ou seja, o time entra numa corrida de longo prazo. E analisar métricas individuais, não. As métricas elas são sempre um olhar do time.
né? Você não deve caçar, fazer uma caça às bruxas, e a métrica não deve ser para apontar dedo, apontar quem é, aonde está a falha. A métrica é uma métrica para a melhoria da equipe como um todo, né? Para avaliação individual, outros métodos, né? Você vai ter acompanhamento individual e outras maneiras. Então, para a gente fechar, né, vocês provavelmente já têm todas essas informações aí na empresa de vocês, então, se vocês usam um quadro físico ou alguma ferramenta, vocês têm esses dados, data da chegada, data do início, data da conclusão, e aí vocês podem medir quantos itens estão em progresso. Com essas métricas, vocês conseguem gerar mais de 15 gráficos, e lá a gente vai deixar uma referência de uma planilha do Troy McGuinness que vocês conseguem gerar todos esses gráficos. Esse material também vai estar na referência aqui da palestra. Tem um detalhe do Klaus de como você usar cada métrica. Então, tem o dado, o que eu consigo fazer com essa informação e como analisar. Também tem um link detalhado ali para vocês consultar. E a gente vai deixar também aqui algumas referências. Todo mundo pergunta, cara, qual que é a planilha? Como que eu extraio dados do Gira? Como eu extraio dados do Corello, do Trello? Nesse slide tem toda a referência para vocês. A gente tentou reunir todas as planilhas que tem disponíveis aí no mercado para que vocês possam usar e os plugins para que vocês possam extrair essas métricas facilmente. Tem 2 posts super legais aqui. Um ali do Albino, que é o guia do agilista, analisando a saúde do fluxo do processo, onde ele fala mais sobre as métricas. E tem um webinar meu ali, que é como ter previsibilidade com estatística, que ensina como você pode usar o throughput e essa métrica para ter previsibilidade, calcular o prazo. Então, tem 1 hora de vídeo ali que vocês podem se debruçar, tem planilha, bem didático, super legal para vocês. Tem 3 livros, tem o livro do Rafael Albino, né, o Métricas Ágeis. O cara é bem legal, viu? O cara bacana, esse diz que é legal, esse é bom. Tem o Como Medir Qualquer Coisa. E tem um livro do Klaus, que eu gosto muito. Esse livro é meio caro, mas ele é super bom, que é o Kanban Change Leadership, que ele entra a fundo em cada métrica e dá gatilhos de como você fazer mudança e tudo mais. E tem mais só um ponto, que é esse aqui, né? Se medir importa, é porque deve ter algum efeito prático nas decisões e nos comportamentos. Se não conseguimos identificar uma decisão que possa ser afetada por uma métrica proposta e como ela pode influenciar as decisões, então essa métrica simplesmente não tem valor e não precisa ser medida. Então, dessa forma, a gente encerra a talk aí para vocês. Muito obrigado. Então, vai ter uma pergunta. Nesse link ali, vocês já conseguem baixar os slides, e aí tem todos os links e tudo mais, que daí vocês podem, cada slide tem link lá com conteúdo e tudo mais. Vamos lá, perguntas? Alguma pergunta, gente? Aonde? Obrigada. A gente deve puxar um Open Space amanhã também sobre esse assunto para trocar mais ideia com vocês e falar mais. Opa! Caco Albino, tudo bom? Quando a gente fala com stakeholder, quando a gente fala com diretoria, normalmente é pedido, além de métricas, questões como retorno de investimento, previsibilidade de outcomes e tudo mais. Então, tem uma pergunta que é dupla. Tá? Boa. Primeiro naquele slide que vocês apresentaram, do output versus outcome, se é viável ou se faz sentido você trabalhar uma relação dos dois como uma métrica de eficácia. Justo. E segundo, como que você consegue calcular, ou qual seria um caminho ideal para você calcular o outcome, sendo que normalmente o que o time está fazendo é parte de um todo maior que ainda não está ativado. Boa. Eu vou colocar aqui a minha opinião sobre isso. Então, assim, pensando um pouco na fórmula da eficácia,
no meu ponto de vista, é justamente isso, né? Uma das discussões que a gente tem tentado avançar quando o assunto é métricas é fugir da eficiência, né, que é fazer a melhoria dentro do fluxo e fazer as coisas da melhor maneira e tentar chegar ali em fazer as coisas certas que vão ser traduzidas. E aí entra uma coisa que eu tenho evitado falar, que é valor. Sabe aquela coisa, né? Valor, o que é valor? Traduções de valor seriam receitas, eficiência, né, de um processo e tudo mais. Então, realmente essa é a ideia, né? Quando a gente compara e relaciona as duas, é justamente para saber se aquilo que a gente está entregando está gerando o resultado esperado. Agora, entra uma grande discussão, né, que é quem é a pessoa dona da métrica de negócio. E aí, eu acho que essa é bom fórum, assim, e aí trazendo diretoria e trazendo todas as pessoas envolvidas, porque quando a gente começa a considerar a tecnologia como um ativo importante dentro da organização, nós precisaríamos colocar tecnologia na pauta de discussões sobre métricas de negócio. Porque, né, eu costumo brincar, as pessoas falam muito desse lance de transformação digital, mas, no fundo, eu brinco que são pequenos raios esquadificadores, modo ironia aqui, que passam e dizem que agora as equipes são squads, mas que, no fundo, elas continuam sendo cobradas por output, né? Elas continuam sendo cobradas por entregas. Então, eu acho que, para que realmente a gente possa dar espaço, nós precisamos trazer tecnologia para a mesa e ela ser, né, uma área que compartilha essas informações sobre o que seria o outcome ali do negócio. Então, sem isso, a gente dificilmente vai conseguir extrair aquele tipo de métrica. No máximo, pensando para quem trabalha com produto digital, a gente traz métricas de uso do produto, métricas de engajamento do produto, mas fica difícil a gente conseguir traduzir isso para métricas de resultado, métricas financeiras mesmo. Acho que a segunda parte da pergunta que eu entendi beleza, a gente está gerando output, mas o resultado vai demorar para aparecer porque ainda não chegou lá na mão do cliente. De fato, a gente tem mais coisas para fazer até, de fato, lançar, talvez, o negócio. Então, esse ponto é justamente o que o Klaus traz no nível 2, você tem que olhar o fluxo de ponta a ponta, né, de estar entregue, de fato, está na mão de alguém. Então, é para você, se você está demorando para coletar o feedback, que de fato ali é o resultado, seja dinheiro, uso, acesso à informação, ou, enfim, a métrica de negócio que for, se você está demorando para ter esse efeito, é bem provável que você tem mais etapas do fluxo que você nem está mapeando no teu fluxo e você tem que trazer para cá para trazer isso para a conversa. Porque é bem comum, às vezes, a galera fala, pô, mas a minha responsabilidade vai só até aqui, daqui tem um monte de coisa que acontece que eu nem sei. Cara, mas, de fato, se você melhorar só a tua parte e não atuar com o coleguinha do lado aqui que faz a outra parte, para a empresa, você não está mexendo no resultado da empresa. Então, de fato, o teu trabalho também não está gerando o resultado na empresa e não está gerando resultado para você. Então, você tem que ir ali, ou seja, é bem provável que você tenha algo para trabalhar ali, para reduzir o tempo disso também, para colocar mais rápido no mercado. Valeu, muito obrigado.